Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Uma distribuição Flash Star. Jesus. Versão brasileira. BKS. Jerusalém, 30 depois de Cristo. Por longo tempo, a Judéia viveu em meio a conflitos e agitação. Durante décadas, essa Terra Santa foi subjugada por invasores estrangeiros. E o poderoso Império Romano fez dela uma colônia na costa ocidental do Mar Mediterrâneo. O que você quer fazer? Derrubar todos os mastros, criar um caos no bazar. Em seguida, vamos aproveitar a confusão e matar todos os porcos romanos. Não vai ser bom matar romanos. Justamente no dia da chegada de Pilatos. Barrabás, isso é uma estupidez. José, você já matou algum romano? Não. Eles mataram João. Se você é mesmo um discípulo de João, como diz, devia querer vingar a morte dele. Que prazer você tem vendo os corpos de 2 judeus crucificados em troca de cada romano assassinado? Não há mais tempo para conversas. Aqui é a Judéia, onde tudo acontece. A era dos profetas está terminada. Chegou a nossa vez. Vamos lutar! Veja quem chegou, o comandante da guarda. O que estão fazendo aqui? Estamos aqui admirados, olhando os belos animais que lhe pertencem, majestade. Estão caçoando de mim? Isso nunca. Preferimos atrelar Vossa Majestade à carroça. Eu mato você! Oh, miserável Jerusalém! Pobre de você, Judéia! Capital de Salomão e Davi! Veja no que se transformou! Soldado! Prepare-se para receber o digníssimo governador da Judéia, o representante do grande César Tibério, o general Pôncio Pilatos. Atenção! General, o senhor viajou durante um longo período. Devo informar que durante a sua estada em Roma, muita coisa mudou por aqui. A Judéia não é mais aquela antiga colônia. Em qualquer época, eu odeio ver esses rostos. Escute o que tenho a dizer, Lentus. Mesmo tendo acabado de chegar, eu só penso em voltar para Roma. Grande general, não é na nossa intenção perturbá-lo com más notícias logo na sua chegada de uma viagem tão cansativa. Não se constranja por isso. Prossiga. A questão é o homem que os habitantes locais chamam de Nazareno. Ele não é daqui. Segundo relatos vindo do templo, o povo mostra muito apreço por ele.
O Alto Conselho Judeu o vê como perigo potencial para o futuro deles. Interessante. Mesmo antes de conhecê-lo, começo a gostar dele. Senhor, eu sugiro que dedique uma atenção maior para este assunto. Gosto do senso de oportunidade que ele tem. Seja quem for que o tenha enviado para cá, fez isso com intenções precisas e no tempo certo. Sabe o que está fazendo. Adriano, como é mesmo que o chamam? Nazareno, senhor. Jesus de Nazaré. No início de sua missão, o profeta que tinha vindo de Nazaré saiu à procura de seguidores. Dentre os homens que conheceu, escolheu 12 discípulos. Todos eles eram homens do povo. Pedro, o pescador, e seu irmão André. Tiago Maior e João, filhos de Zebedeu. José, o levita, conhecido como Barnabé, cuja afeição por Jesus o trouxe de Chipre até a Palestina. Mateus, o coletor de impostos, que trabalhava para os romanos, mas seguiu seu coração e se tornou seguidor de Jesus. Filipe, o pastor. Judas Tadeu. Tiago Menor. Bartolomeu. João, que acorreu das terras orientais para Jerusalém para se encontrar com Jesus. E, finalmente, Judas Iscariotes, filho de Simão, que não se beneficiou das bênçãos da fé. Grande é a bênção que o Senhor nos concedeu. Por isso cabe a nós adorá-lo verdadeiramente. Bem-aventurados são aqueles que sofrem com o luto nesta vida, pois eles serão confortados. Bem-aventurados são os pobres que viram o rosto para longe das glórias mundanas, que não se apegam às posses materiais tão ilusórias, pois eles serão abençoados com as alegrias do reino de Deus por toda a eternidade. Bem-aventurados são todos os viajantes e os que estão longe dos seus lares, aqueles que percorrem o mundo em busca de seus sonhos e da verdade. Ele não leva consigo aquilo que deixou para trás. Irá o verdadeiro viajante cortar em suas costas o fardo das coisas que ficaram distantes dele? Não irá. Ele carrega consigo o que é leve e útil para a sua jornada. Que isso seja um exemplo de vida para todos vocês. Para todos vocês. A Judéia era uma colônia anexada ao grande Império Romano, governado por Tibério. A paz romana devia ser mantida a todo custo, inclusive pela força da espada. Por isso, os movimentos de resistência contra a ocupação eram fortemente reprimidos. Para cada romano morto, 2 civis eram crucificados. A revolta no dia da chegada do general Pilatos incomodou particularmente os romanos. Os zelotes revoltosos foram imediatamente presos e condenados. Um deles foi exibido em toda Jerusalém a caminho do Gólgota. A ocupação de Jerusalém foi um desastre desde o princípio. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Roma é quem decide, não nós. Barrabás, os romanos finalmente chegaram ao velho portal de Jerusalém. Quais suas ordens? Vamos para lá. Legionários, meia volta! Para o Gólgota, através da cidade. Jovens de Jerusalém, lembre-se de como o profeta Davi
Derrotou Golias com essas mesmas pedras dessa terra sagrada. Não se deixe atemorizar. Lance pedras no opressor. Lance suas pedras e expulse o invasor romano. É chegada a hora de derrubar o império. Lancem pedras! Lancem pedras! Não tenham medo! Ataquem sem piedade! Eles são muitos. É melhor pedirmos reforços, senhor. Lancem suas pedras! Acertem os comandantes! Peguem ele! Segurem! Tire isso de cima de mim. Cale a boca, criminoso! Criminoso eu? Vida longa a Barrabás! Abaixo, Pilatos! Vida longa a Barrabás! Vamos fugir! As suas ordens, general. Eu tenho recebido notícias muito desagradáveis. Que notícia, general? Tínhamos planejado a crucificação de um condenado com a intenção de intimidar o povo rebelde. Mas, ao que parece, o plano não foi muito bem executado. O prisioneiro escapou. Por sua culpa, Lentus. Você foi descuidado e negligente. Senhor, não sou culpado. Quero que você escolha 2 entre nossos prisioneiros e os leve ao Gólgota para a crucificação. Mas faça direito desta vez. Não quero falhas. Grande mensageiro enviado a nós por Deus. Minha irmã não escuta. É surda e também não fala. Desde que nasceu, ela é assim e sofre a vida toda. Ajude a ouvir. Jesus, minha pobre irmã sofre muito e eu sei, Senhor, que o Senhor pode curá-la. Ajude a minha pobre irmã. Ela está ouvindo! Ela pode ouvir! Foi curada! Ah, minha irmã, graças a Deus! Jesus curou você, minha irmã! Ela está falando! Minha irmã está falando! Foi curada! Quando Jesus entrou no templo de Salomão para falar, o povo veio de todos os lugares, do mais próximo ao mais distante, para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele levantou-se e assim falou para a multidão. Bendito seja o santo nome de Deus, nosso Pai, que com sua infinita bondade e compaixão desejou criar o universo inteiro, para que todos pudessem glorificá-lo e adorá-lo, embora muitos não se lembrem de fazer isso. Bendito seja o santo nome de Deus, que pela sábia escolha da mão de Moisés, o interlocutor, nos deu a honra de nos conceder a Torá, o livro sagrado. Porém, meus irmãos, e quanto aos pecados de hoje, o que é possível fazermos hoje
para não sermos punidos. No instante seguinte, Jesus mudou seu tom e passou a falar de maneira mais ríspida. Repreendeu com veemência os sacerdotes-chefes, com palavras severas. E repreendeu os fariseus, escribas das Sagradas Escrituras, pela divulgação de interpretações falsas e por ignorarem a lei divina. Muitos deles, escandalizados com o que ouviam, decidiram se retirar do templo. Jesus já estava se retirando do templo de Salomão, quando notou uma mulher corcunda no meio do povo. O filho de Maria se dirigiu a ela e disse: Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, endireite-se, de modo que essa gente compreenda que o que digo é verdade e que é o desejo dele que eu fale a todo o povo em seu nome. Jesus de Nazaré é o filho adotivo de José, o carpinteiro. Ele curou uma surda muda dentro do templo. Um pouco antes, livrou Maria Madalena dos maus espíritos e evitou seu apedrejamento. E hoje, ele endireitou o corpo de uma corcunda. Eu posso garantir a vocês que amanhã novos milagres virão, ainda mais impressionantes do que esses. Compreendem? Sabem o que quero dizer? É quase certo que já temos entre nós o Salvador. Não se entusiasme demais. Me entusiasmar? Por que mantém esse silêncio, Sr. Gamaliel? Todos aqui conhecem bem a sua atitude. Em momentos de crise, mesmo quando a situação exige que se tomem medidas extremas, o senhor se mantém moderado sem tomar partidos. Por favor, não se mantenha inerte. Considere o que será melhor para este conselho. Eu me dirijo ao Sr. Caifás. Cuidei sempre de seu interesse, assim como dos interesses de Sinédrio, de maneira correta. E é cuidando desses interesses que digo que não há por que tornar-se inimigo dele. Se o que ele diz é verdade, então não há por que combatê-lo. Se essa obra for apenas um trabalho dos homens, acabará por se destruir sozinha. Mas se for obra de Deus, nada a destruirá. E ainda corremos o risco de sermos conhecidos como aqueles que combateram Deus. Jesus, estamos no deserto e temos fome. O Senhor Deus vai nos mandar algum tipo de alimento dos céus? Não deve questionar o Senhor, Pedro. Não devem se queixar da missão que receberam. O alimento virá de Deus na hora certa. Virá para aqueles que tiverem fé. Desejamos nos alimentar dele e dessa maneira, nossos corações ficarão em paz sabendo que falou a verdade, Jesus. Precisamos do alimento prometido para podermos ser todos testemunhos da verdade. Deus prometeu alimentá-los. E Ele cumprirá sua palavra, como sempre fez. Ele disse: mandarei alimento para vocês. Mas aquele dentre vocês que ainda assim não tiver fé, eu o castigarei com uma pena a qual não desejo impor a nenhuma criatura entre todas as nações.
Agora, em nome de Deus, nosso Pai, vocês podem desfrutar do banquete celestial. Que peixe delicioso. Melhor do que todos os peixes que já pesquei e comi. Podem acreditar. É maravilhoso. Toda essa comida no meio do deserto. Para o senhor, nada é impossível. Judas, o que foi, meu amigo? Por que você não está comendo? Não precisa pagar. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por mais esta graça. Porque atendeu ao pedido feito por este seu servo. Vamos, Judas. Coma. Não pensem que eu me engano. Tudo isso é apenas uma miragem. Não se trata de um milagre. Prove do pão. Não, eu não vou comer desse alimento. Mas aquele dentre vocês que ainda assim não tiver fé, eu o castigarei com uma pena a qual não desejo impor a nenhuma criatura entre todas as nações. Então você viu um milagre no deserto. Explique direito. Você viu mesmo toda aquela comida cair do céu? Está mentindo para nós. É um bom criador de histórias. E não teve coragem de comer. Você espalha notícias nas quais nem acredita. Isso não ajuda em nada a nossa causa. Naqueles dias, um triste cortejo fúnebre percorria a estrada. Um filho era levado ao túmulo pela mãe desesperada. Um ídolo acompanhava a última viagem. Quis o Senhor que Jesus, que viajava com seus discípulos para Naim, encontrasse o cortejo. Quem é? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está aqui. Jesus? O filho de Maria, aquele cujo nascimento por si já foi um milagre, foi Deus quem o mandou. Deus lhe deu o poder de fazer qualquer coisa que quiser. Eu peço por caridade, imploro que traga meu filho de volta. O filho de Maria, traga meu filho de volta. Eu lhe imploro, Jesus. Não deve chorar. Seu filho não está morto. Está só dormindo. Em nome de Deus, aquele que governa os dois mundos, eu ordeno. Levante-se. Que é isso? Cuidado! Cuidado! Que é isso? É uma maldição! Jesus o fez voltar à vida. A boa nova deve se espalhar por todos os cantos da Judéia. Devemos espalhar. Ele tem o poder de Deus. Ou ele é Deus, ou é filho de Deus. Povo de Jerusalém, preparem-se para receber notícias maravilhosas do profeta. Nós somos testemunhas de que ele ressuscitou uma pessoa em Naim. Ele é o Filho de Deus. Nós dois temos um inimigo comum. Verdade. Roma. Não. Pense melhor, Barrabás. Eu tenho certeza de que é um homem inteligente. Você se refere a ele, Jesus. Exatamente. Veja, essa pode ser uma grande oportunidade para você. Enfrente-o diretamente. O boato é uma arma afiada se você a usar como uma adaga.
Procure nas raízes. No nascimento dele. Ele é um homem sem pai. Diga que ele nasceu romano e que alega ser Deus porque nasceu sem pai. Em resumo, crie discórdia entre os seguidores dele. Contra ou a favor, não vai fazer diferença. E está me entendendo, Barrabás? De agora em diante, todo aquele que chamar Jesus de Nazaré de Deus ou então de Filho de Deus terá seu sangue derramado nas ruas. Os pagãos serão castigados e o castigo para eles é a morte. Estamos esperando um rei judeu, não um filho de Deus. Adriano, que alvoroço é esse? Uma nova crise, senhor. O povo está em luta contra os zelotes. Parece uma revolta de caráter religioso. Acredito que as chamas dessa rebelião vão se espalhar. Tudo começou com aquele simples homem da Galileia. E tudo deverá terminar com o fim dele. Quem disser que Jesus é Deus ou Filho de Deus, terá seu sangue derramado. Ataquem! Não quero que tenham piedade de ninguém! Nessa época, houve grande perturbação em toda a Judéia por causa de Jesus. Seus seguidores eram perseguidos como criminosos. Os zelotes haviam jurado destruir a todos os que declarassem sua fé no Nazareno. Os romanos incitavam a revolta, provocavam a sublevação de hebreus com boatos. Os soldados espalhavam a notícia de que Jesus era realmente Deus que viera visitá-los. Os hebreus se entregavam à ideia do Deus vivo em seu meio. Por causa disso, cada vez mais hebreus declaravam publicamente, sem temores, sua adoração por Jesus, o que afrontava aos zelotes. Estes, que haviam jurado destruir os seguidores do Filho de Maria, encontravam cada vez mais vítimas, mas também cada vez mais resistência. Por quase 40 dias, todos pegaram em armas e muitas mortes ocorreram. A revolta se tornou incontrolável, com mortes indiscriminadas. Filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Os soldados de Roma não se envolviam diretamente no conflito, pois caberia ao sumo sacerdote Caifás a tarefa de pacificação. Mas Caifás precisava do apoio de Roma para agir de forma eficaz. Por isso, o sacerdote aliou-se a Pôncio Pilatos e ao rei Herodes, e juntos determinaram que deveriam falar ao povo para uma exortação que poderia ser um golpe de misericórdia em todos os seus problemas. O sumo sacerdote fez questão de deixar claro ao povo que todos os problemas estavam ligados ao Filho de Maria, a quem os seguidores insistiam em atribuir divindade. Sugeriu que o procurassem. A multidão se dirigiu ao monte onde Jesus se encontrava reunido com seus apóstolos. O número de pessoas era assombroso, pois toda a Judéia estava desejosa de um fim para o conflito. À frente do povo vinha Barrabás, logo seguido pelo sumo sacerdote Caifás. No meio deles vinha Pôncio Pilatos e o próprio Herodes, interessados no desenvolvimento dos fatos. O que faremos agora, Caifás? Devemos ser pacientes. É melhor esperar. Meu Deus. Esse é meu Deus.
Que maldição é essa? Você deve temer a Deus. Todos devem temer ao nosso Deus vivo. Toda a Judéia acreditou em você e todos estão levando a sério o que se diz. Chegam até o ponto de dizer que você é mesmo o Filho de Deus. Para acalmar a revolta, tivemos que tomar medidas extremas e fomos até forçados a trazer o procurador romano para falar com você. Viemos para pedir que acalme a agitação que criou. A nossa nação está completamente dividida. Isso tem que acabar. Todos enlouqueceram. Pensam coisas impossíveis. Alguns dizem que você é Deus. Alguns dizem que você é filho de Deus. E outros que você é o profeta de Deus. Você, sumo sacerdote. Por que você atiça o fogo? Você também enlouqueceu? Por acaso esqueceu do que é importante? A missão dos profetas? O que sabia sobre a lei de Deus? Por Deus, eu censuro o que o povo diz a meu respeito. Nada foi dito por mim nem pelos meus. Eu me considero simplesmente um ser humano. Você cometeu um grande pecado dizendo essas coisas de mim. Está decidido. Enviaremos hoje mesmo uma carta ao Senado romano solicitando um mandado, a partir do qual ficará proibido em toda a Judéia que o povo continue chamando você de Deus, de filho de Deus ou de profeta. Suas palavras não têm o poder de me consolar. Porque onde quer que você procure a luz, achará a escuridão. Meu consolo está na chegada de um profeta que destruirá toda a ideia falsa que qualquer um de vocês tenha de mim. Ele virá. O ensinamento dele se espalhará pelo mundo e irá esclarecer tudo para nós. Como Deus um dia prometeu a Abraão que aconteceria. Consola minha alma ter essa certeza de que esse ensinamento não terá fim, pois o próprio Deus o conservará até o final dos tempos. Após a prédica de Jesus, o levante cedeu na Judéia. O comandante romano escreveu ao Senado romano sobre Jesus, filho de Maria. Senado romano, ano 32 depois de Cristo. Nobres senadores de Roma, a aprovação de uma lei nesses termos não tem como se sustentar por não ter uma base em nenhuma das leis romanas. É um bom argumento, senador. Muito bom mesmo. O nobre senador usou de sua retórica para falar de ilegalidade. É verdade que não há precedente nessa medida, mas não há nada nele que seja tentatório contra as leis de Roma. Muito ao contrário. Ao propor a aprovação desta lei, ao solicitar o apoio do Senado, Pilatos quis pôr um fim aos conflitos de sua colônia, a Palestina, a pior colônia do Império. Sendo assim, não vejo que desculpa teria o Senado para não aprovar o pedido de Pilatos. A lei proposta por nosso capacitado procurador procura apenas garantir a paz romana para aquela região tão conturbada. Aqueles que estiverem de acordo devem levantar a mão em sinal de aprovação. Aprovada. Uma noite, em Jerusalém, Nicodemos, o sacerdote do Sinédrio, temente a Deus, que tinha grande consideração pelo profeta, convidou Jesus e seus discípulos à sua casa
em segredo. Nicodemos, por favor me diga, ao me ver pela primeira vez no interior do templo, você achou que eu tinha vindo, como dizem alguns, para negar os ensinamentos dos antigos profetas? Bem, eu cheguei a pensar nisso. Pela sagrada verdade de Deus. Se a Torá de Moisés e o livro de nosso pai Davi, que já foram tão respeitados, não tivessem sido distorcidos pelas falsas tradições dos fariseus e dos teólogos, Deus não teria enviado sua palavra por meu intermédio. Mas hoje, por que falar da Torá de Moisés e do livro sagrado de Davi? Todo ofício de profeta foi distorcido e corrompido, de tal modo que hoje nada do que Deus mandou é seguido por quem mais deve seguir. Em vez disso, os homens buscam o que os entendidos dizem ou o que os fariseus seguem. Como se Deus estivesse em erro e os homens jamais errassem. Que a desgraça se abata sobre os pagãos, por derramarem o sangue de cada profeta e homem honrado, como o profeta Zacarias, que os sumos sacerdotes mataram de maneira profundamente impiedosa, por apedrejamento. E diga qual foi o profeta que eles deixaram de matar, a qual homem honrado eles permitiram que morresse de morte natural. Em breve não teremos mais nenhum homem de fé sobre essa terra. E agora sei que a intenção deles é me matar. E podem conseguir. Eles se gabam dizendo que são filhos de Abraão e que possuem a beleza do templo de Jerusalém. Eles seguem as ordens do mal. Logo o templo de Salomão e esta sagrada cidade estarão em ruínas, de tal modo que do templo não sobrará pedra sobre pedra. Quando Jesus terminou de falar, Maria Madalena, fiel seguidora do profeta Galileu, entrou, chorando. Mestre, O que houve, Maria? meu irmão, Lázaro, meu irmão, O que houve com seu irmão? ele está morto. Não chore. Como evitar o choro quando sei que meu único irmão está morto? Mestre, o senhor disse a esta humilde serva que meu irmão não morreria. O senhor prometeu para mim. Ele não está morto. Não está? Como não está se enterramos o corpo dele há 4 dias? Verdadeiramente mortos estão aqueles que não têm a felicidade de serem abençoados por Deus. Lázaro não está morto. Está apenas dormindo. Ó Senhor dos dois mundos. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Ismael, tenha piedade do choro das mulheres e nos conceda seu generoso amor. O amor acima de todo amor. Lázaro! Levante-se.
Ele disse, eu vim para aperfeiçoar a religião de Moisés. Lê o meu pensamento. Podemos usar isso. Eu tenho um bom plano. Levaremos uma mulher ao Nazareno e diremos que ela é uma pecadora que cometeu adultério. Essa situação vai deixá-lo com apenas 2 caminhos. Ou concorda que ela seja castigada, ou a salva. Qualquer decisão será ruim. Se ele disser que a perdoa, estará contra a lei de Moisés e será culpado. Se a condenar, irá contra a própria doutrina, pois ele prega a misericórdia. Seja qual for a posição que tomar, será prejudicado aos olhos do povo, pois de uma forma irá contra as leis de Moisés e de outra contra a misericórdia divina. Fariseus e saduceus são os mentirosos, e uma adúltera é quem diz a verdade. Aprendejam! Eu não fiz nada! Esperem! Jesus está aqui! Nós temos que puni-la depressa! Deixe que o filho de Maria julgue essa mulher! Ele tem razão. Jesus diz conhecer a lei de Moisés melhor até do que o chefe do Sinédrio. Ele é quem vai decidir. Sou inocente! Temos que destruí-la de qualquer jeito! Sou inocente! Depressa, nós temos que matá-la! Eu vim de Samaria até aqui para me encontrar com meu marido. O que ele está dizendo? Quem é testemunha de que esta mulher cometeu adultério? Eu sou testemunho ocular do fato. Vamos acabar com ela! Malditos sejam todos! Por que vocês estão mentindo? A lei de Moisés diz que uma mulher acusada de adultério deve ser castigada com apedrejamento. Não pode fazer isso. O que decide? Mulher não pode fazer isso. Vamos acabar com ela. Aquele entre vocês que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não. Não. Ele ficou louco? O que aconteceu com ele? Mulher, onde estão aqueles que estavam condenando você? Senhor, eles foram embora. E se o Senhor me perdoar pelos pecados que eu cometi? Em nome de Deus, eu juro que nunca mais irei pecar. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher, siga em paz. Deus não me mandou para condenar você. Você prosperou, tem boa vida. Não conhece a miséria. Sua sabedoria o trouxe a uma posição que Jesus está pondo em risco. Pode perder tudo. Eu nada tenho. Nada? Como nada? Você acumulou fortuna. Sei que juntou um belo tesouro. Que darei aos pobres. Talvez não tenha tempo para distribuir nada aos pobres. O que quer dizer? Dizem que Jesus quer tornar-se rei. Os fariseus estão incomodados. O movimento popular pode até destituí-lo. O que fazer? É possível que tenhamos um bom aliado. Ele vive entre os seguidores do filho de Maria, é o filho de Simão Iscariotes e está disposto a colaborar. Não está contente com o seu mestre. Ele não acredita nos milagres, acha que são truques. Acha que o povo está enganado, não gosta do que vê e acha que as atitudes de Jesus incitam a revolta.
As lutas que vêm acontecendo estão enfraquecendo o povo. Ele esperava que seu mestre os guiasse em alguma atitude contra os romanos, e não que criasse luta entre os irmãos. Sabe o que fazer. Às suas ordens. Pode ser perigoso. Você vai se arriscar e pode até... Como eu disse, eu estou às suas ordens. Então faça. O chefe do Sinédrio armou um plano para que os peregrinos do templo assassinassem o profeta da Galileia. Deveria acontecer na véspera da Páscoa, quando Jesus e seus discípulos entrassem no templo de Salomão. Jesus, você fez declarações importantes. Você fez confissões para Caifás. Mas parece que não deu importância. O povo continua agitado porque parece que você apagou o que disse ou se esqueceu. Não, eu não me esqueci. Mas pelo que vem acontecendo, parece que esqueceu do que disse. Que não é o Filho de Deus. Que você não é Deus. Que não é nem mesmo o maior profeta de Deus. Não me esqueci de nada. É claro que as escrituras não falam de alguém como você. Mesmo assim, o chamam de profeta. Você vem ao templo de Salomão na véspera da Páscoa, seguido por uma multidão. Por que essa atitude? Diga, Jesus. As Sagradas Escrituras previam todos os fatos que estariam por acontecer até nossos tempos. Nosso povo espera há muito tempo a vinda do maior de todos os profetas, que deve ser um descendente direto do grande Isaque. O povo diz que é você. Será que você concorda com isso? Nós queremos ouvir da sua boca, Jesus. Talvez o que vocês queiram ouvir da minha boca seja a mentira que se espalha pelas ruas. Vocês não querem a verdade. Porque vocês sabem que têm medo da verdade. Sabem que eu não sou um mentiroso. Então, você diz que nós, que somos mestres e profundos conhecedores das Escrituras Sagradas e que seguimos à risca a lei de Moisés, temos medo da verdade? Eu digo. Vocês gostariam mesmo que eu mentisse? Assim,
Você, sumo sacerdote, fariseus e saduceus! Vocês me adorariam como todos os filhos de Israel. Mas vocês sabem que tudo que eu tenho dito é a pura verdade. E por causa disso, vocês querem levar o povo a me odiar. E até desejam me matar. Esta é uma acusação absurdamente infame! Oh, meu povo! Vocês todos são testemunhas da maneira como ele entrou aqui nesta casa de Deus para acusar homens puros e honestos que são os servos do Senhor. Todos são testemunhas. Agora sabemos que você, sem dúvida, foi instruído pelas forças do mal. Um samaritano que entra aqui de forma arrogante para julgar os que aqui estão. Tem esse direito? Quem o deu a você? Fale. Você entra aqui com seus asseclas e começa a dizer mentiras e a fazer acusações contra sacerdotes? O próprio Caifás foi atacado por suas palavras. Um homem cuja vida foi devotada ao serviço de Deus é um pecador sem respeito. Me acusam de pecador. Mas vocês, fariseus, não têm nada de verdadeiro contra mim. Consideram por acaso que dizer a verdade e falar de Deus seja pecado? Porque é só o que eu tenho feito. Se realmente pequei, deve me responder. Mas como um irmão. Não como inimigo de vocês. Se agir com iniquidade, me censurem. Me julguem. Não temam castigar um homem por atos impuros. Todo homem deve ser responsabilizado por seus erros. Deus irá apoiar todo gesto que for feito em seu nome, como ele apoiou os atos de Abraão. Mas se ninguém achar pecado em mim, é sinal de que vocês não são filhos de Abraão, como alegam. Não são puros e sábios, como dizem ser. Distorceram as Escrituras à sua vontade. E nada sabem do segredo de Abraão. Você fala dos filhos de Abraão, mas de uma maneira indiscriminada. Nós não queremos matar você. Só queremos que diga a que filho de Abraão você se refere quando discursa? Isaac? O maior ancestral do nosso povo? Ou Ismael, ancestral dos árabes? Oh, Deus, seu fervor me incendeia e não tenho paz frente aos descrentes. Não se admite que vocês não tenham fé e conhecimento para saber do que estou falando. Em verdade lhes digo, o filho de Abraão era Ismael, de quem o Messias prometido a ele deverá ser descendente direto. Me escutem, filhos de Israel. Eu sou o mensageiro que Deus mandou para confirmar a lei e dar as boas novas a respeito do mensageiro que virá depois de mim e cujo nome será Ahmed. Blasfêmia! Culpado! Blasfêmia! Ele é culpado! Todos viram que este homem é culpado! Ele é culpado de tudo que está acontecendo! Isto é uma blasfêmia! Ele é culpado! Peguem-no! Ele é o culpado de tudo que acontece! O que este homem diz é uma blasfêmia! Uma terrível blasfêmia! Naquele momento, escribas e fariseus, aliados aos mais velhos do povo, pegaram pedras para atirar em Jesus, porque a agitação havia dominado a todos. O filho de Maria se afastou. As pessoas o perderam de vista e ele conseguiu sair do templo em segurança. Com um grande desejo de matar Jesus,
cegos de fúria, começaram a golpear uns aos outros e muitos morreram. Assim, conspurcaram o templo sagrado. Digno Caifás, tive informações de que há muita pedra empilhada dentro do templo. Parece que tiveram um tumulto de grandes proporções naquele local. Quem empilhou tanta pedra no templo? Quero que me conte exatamente o que aconteceu. Você sabe que temos muito dinheiro a oferecer aos nossos aliados. General Pilatos, eu vim até aqui pessoalmente para lhe fazer um convite para uma rendosa coalizão. Uma rendosa coalizão? Talvez não seja do meu interesse, digno Caifás. Nós somos muito diferentes. Eu sou um velho soldado e não um cambista no seu tempo. Não somos tão diferentes, general. Somos todos humanos. Temos necessidades. Como humanos, podemos ter muitos interesses comuns. Interesses comuns? Entre mim e você? Vocês são judeus e nós somos romanos, não temos nada em comum. Vocês dizem que seguem preceitos sagrados, mas estão apenas atrás de seus lucros. Nada além. Nós romanos não acreditamos em vocês. Vocês falam de um Deus invisível que dita todas as suas leis, mas usam isso só para ganho material. Nós não precisamos de desculpas para nossa riqueza. Somos diferentes. Uma grande soma. Uma soma equivalente a 10 anos de seus rendimentos, general, num acordo que ficará só entre nós. Se cooperar, posso ordenar que o tesouro do templo libere o pagamento diretamente a você imediatamente. Oferece um bom negócio. E, em troca, devo participar de um mau acordo. Você quer que eu incrimine uma pessoa que com seus atos não infringiu nenhuma lei romana? Será que você tem medo de alguma coisa? O senhor tem razão, general. Tem toda a razão. É um acordo imposto pelo medo. O medo de que o sangue desse homem os manche para sempre. Por isso, querem pôr em prática esse plano. Jogar a culpa da morte de um homem considerado sagrado pelo povo nas costas dos pagãos invasores. Meus caros discípulos, a hora está se aproximando depressa. Logo terei que deixá-los. Peço a vocês que tenham força e que conservem a fé na minha ausência. Não pensem que vou deixar meus discípulos desamparados. Não quero que se deixem abater pela distância que haverá entre nós. Para que não se sintam perdidos depois da minha partida, pedirei ao Senhor que lhes mande o Consolador. Quando ele chegar, irá lembrar a todos os meus ensinamentos. Ele irá dar o testemunho da verdade do meu ensinamento depois que ele for esquecido. Tendo sido pressionado por Herodes, que tinha medo que Tibério se irritasse com a agitação, o general Pilatos ficou sem alternativa. Se viu obrigado a ordenar a prisão de Jesus. Isto foi feito para cumprir a profecia de Davi, que previra Jesus, profeta de Israel, dizendo: Chegará o dia em que os príncipes e reis da terra se unirão contra o príncipe de Israel e irão querer matá-lo. Porque ele anunciará para todos a salvação do mundo. Naquela noite, quando Jesus se reunia com seus discípulos para a ceia, Maria Madalena surgiu no local e levava com ela um frasco contendo um delicioso perfume.
tem ideia do desperdício que fez? Judas, sua atitude é vergonhosa. Eu apenas pensei que com o dinheiro desse perfume poderíamos alimentar até 30 pessoas ou mais. Só isso. Se esquece que está falando com o nosso mestre? Amigo Judas, seus sentimentos estão em conflito. Eu sei disso. Eu sei o que se passa dentro do seu coração. Mas eu darei a você tudo o que pedir. Venha. Senhores, eu o trouxe. Uma visita muito especial. Quase uma surpresa. Aproxime-se. Quero apresentá-lo. Eu trago aos senhores o excelentíssimo Judas, filho de Simão Iscariotes, um discípulo de Jesus que se coloca a seu serviço. Está querendo dinheiro. Lhe dou 30 moedas de prata. Naquele ano, a véspera da Páscoa foi muito diferente para os apóstolos. Estava escrito que Jesus, naquela noite, faria sua última ceia com os discípulos. Continuação dos eventos segundo fontes islâmicas e o Evangelho de Barnabé. Ah, Deus de misericórdia. Sei muito bem que os fariseus me odeiam e que os sacerdotes estão decididos a me matar. Eu sou seu escravo. Ouça a prece do seu servo com piedade e salva-me da cilada deles. Seja meu salvador. Escute, Jesus. Os filhos de Israel se utilizaram de ilusões. Por isso, seu Deus também irá iludi-los. Deus é o melhor arquiteto. Neste momento, seu Deus diz a você: ouça, filho de Maria. Eu o levarei deste mundo esta noite. Eu o levarei até mim. Purificarei você e o protegerei dos incrédulos que ignoram seus ensinamentos. Tornarei todos os que você converteu superiores aos que rejeitaram a sua fé, até o dia da ressurreição. Então todos retornarão a mim, e eu os julgarei sobre vocês segundo as questões das quais divergiram. Chegou o seu momento, filho de Maria. As suas ordens, Gabriel.
O Deus dos prodígios agiu de forma prodigiosa. Judas espantosamente mudou sua voz e mudou seu rosto, e ficou igual ao filho de Maria. Acorde, levita. Onde está o mestre? Abram a porta! É melhor arrombar, senhor. Vamos! Arrombem! É ele, Jesus! Ele se foi? Talvez tenha ido naquela direção. O que estão esperando? Prendam-no! Mas eu sou Judas, sou Judas. Não, vão deixá-lo escapar com sortilégios de novo. Chicoteado! Chicoteio blasfemo! Pecador! Pecador! Ah! Blasfemo! Blasfemo! Pecador! Pecador idólatra! Blasfemo! Você não pode dizer isso! Não pode dizer isso! Isso é uma mentira! É ele mesmo! O blasfemo! Deve ser chicoteado! Chicoteie. Andem! Levem-no daqui. Pedro. Escolheu uma noite interessante para vir ao templo. A noite em que prenderam o seu mestre. O que você deseja de mim? O que houve? Por acaso viu algum djinn por aí? Pior do que um djinn. Mas como é que você fala desse jeito, pescador? Você era discípulo daquele homem e agora vai dizer que não é mais? Ainda sou um discípulo e garanto que sempre serei. Mas aquele homem não é o meu mestre. Ainda que eu lhes contasse toda a verdade, vocês não acreditariam. O que ele disse, Lentus? Ele está falando apenas bobagem, o pobre idiota. Juro por minha honra, Lentus. Não sei no que acredito, não sei se posso confiar nos meus olhos, que afirmam que esse homem é realmente Jesus, ou na minha consciência que diz que ele não se parece com Jesus.
Povo de Jerusalém, é Roma que fala a todos vocês. Todos os seus sacerdotes e seus maiores líderes escolheram a mim, representante de Roma, para resolver essa questão. Eu agi conforme sua vontade. Nosso veredicto é... silêncio! De certo ponto de vista, este homem não merece a morte, e sim piedade. Temos que nos basear nas alegações dele. Este homem diz que não é Jesus, e sim Judas Iscariotes, um dos discípulos, o homem que guiou nossos soldados para prender Jesus. Se isso for verdade, seria crueldade matar um homem que está sendo acusado de coisas que ele não fez. Mas se ele for Jesus, está dizendo que é outra pessoa. Pensemos. Um homem seria capaz de negar ser quem é quando todos estão vendo o que é ele? Um homem só faria isso se estivesse insano. E seria também uma grande crueldade condenar à morte um homem louco. É Jesus. Ele é Jesus de Nazaré. Nós o conhecemos bem. Se ele não fosse culpado, não estaria sendo entregue a você agora. Jesus não é um homem louco. É apenas um mentiroso. E deve morrer. Dessa maneira, Deus impôs uma marca no coração cruel dos filhos de Israel. Os marcou por sua descrença e por lançarem a calúnia tremenda contra a casta Maria. E porque eles disseram: matamos o Cristo Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Os descrentes foram iludidos por Deus. Eles não mataram Jesus, nem o crucificaram, embora assim tenha aparecido a eles. Meu Deus! Por que o Senhor me abandonou? E verdadeiramente, aqueles que discordaram quanto ao acontecido a Jesus ficaram em dúvida porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, acreditando que mataram Jesus. Mas Deus o elevou até a si, e Deus é todo-poderoso e sábio. O Sagrado Alcorão, Sura An-Nisa, 4º capítulo com 176 versos, versos 156 a 158. Muçulmano aquele que não acredita em Jesus, alayhi salam. O Islã considera Jesus um dos maiores e mais pacientes e tolerantes profetas, assim como Noé, Abraão, Moisés e Muhammad, alayhim assalam. Cremos que Jesus, alayhi salam, nasceu da Virgem Maria, alayhi salam. Dedicou sua vida a Deus e realizou milagres em nome dele. Cremos também que ele não morreu, mas Deus o salvou e elevou aos céus. E por fim, todos os muçulmanos acreditamos que Jesus retornará no fim dos tempos. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.